Assunto por aqui, porque eu sei que vocês amam, adoram, gostam daquela pitada de polêmica, certo, meu querido Felipe Campos? Então vamos para um desdobramento daqueles, hein, turma? O empresário que descobriu Larissa Manoela defendeu os pais da atriz. Quem traz detalhes é o Felipe Campos. Pois é, eu digo, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Marcelo Germano, que é o empresário, inclusive, pessoal, que descobriu Larissa Manoela, disse que conhece toda a história da atriz e que toda essa liberdade que ela almeja sempre teve. Ainda escreveu que enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, o empresário faz questão de parabenizar o pai que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos, ou seja, realmente essa história ficou muito esquisita. Ontem eu vi todos os sites de fofoca replicando, um beijo para os meus colegas, de uma certa forma tentando me culparem também de alguma forma. Tudo bem, tá no trabalho deles, eles têm que fazer realmente tudo acontecer, assim da mesma forma como eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então, ou seja, mas o pessoal querendo me crucificar porque dizendo que por que eu não fiquei ao lado da Larissa Manoela. Eu não fiquei ao lado da Larissa Manoela por alguns motivos. Primeiro, que eu não fiquei do lado de ninguém dessa história, de ninguém. Eu não acho justo que os pais talvez tenham feito, mas também não acho justo a forma como a Larissa conduziu a história, indo para o Fantástico, para a rede nacional, pro holofote, pro canhão que tem o Fantástico, simplesmente para fazer aquela delação premiada junto com para os próprios pais. E aí o que faltou para mim numa matéria, porque nós sabemos que a gente trabalha com jornalismo, era no mínimo ter ouvido os pais, né? Ou um advogado, ou ter colocado um advogado ali, como agir nessa hora, de que forma realmente a gente pode conduzir uma história dessa entre filhos e pais, enfim, quando vai terminar uma sociedade. E aí, a gente ficou também sem essa resposta. Então eu acho que a partir do momento que a Globo, ela preza tanto ali pelo padrão Globo de jornalismo, eu acho que faltou, sem dúvida alguma, a versão também dos próprios pais da Larissa. E todo mundo falou, mas eles colocaram ali, mandaram comunicado através do advogado. Desculpa, o texto é frio, pessoal. O texto é frio. A gente quer ouvir os pais falando sobre o assunto. A gente quer ouvir eles comentando sobre toda a história e não simplesmente só a Larissa Manoela, porque ela pode falar o que ela bem entender, de que forma. E eu não gostei da forma como também a própria Renata Capucci conduziu a questão, sabe? Ela poderia ter feito outras perguntas e não simplesmente querendo passar a mão na cabeça do hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, como se realmente ela fosse... ali a gente não tá, sabe? Eu acho que misturou tudo ali. E ali a gente não tá defendendo uma questão feminista, de sororidade. Ali a gente está defendendo uma questão societária de família. É isso que está acontecendo ali. Então eu acho muito errado quando você começa a querer caminhar, e aí vem o namorado agora da Larissa também fazer cartinha na internet, dizendo respeitem as mulheres. Sabe, ninguém está dizendo nada contra as mulheres. A gente está falando sobre uma questão societária, de pais e filha. Aonde está essa ideia, sabe? Você vê como as coisas começam a serem distorcidas, sabe? Eu não gosto desse tipo de atitude. Na minha visão, a história é muito mais sobre como fazer, digamos assim, o processo de tornar adulto uma criança que cresce sendo uma fábrica de ovos de ouro, digamos assim, e é natural que durante a infância de uma criança artista, os pais sejam protagonistas das decisões empresariais e financeiras. Só que, quando a pessoa cresce, é natural que ela comece a gradativamente e tendo mais protagonismo sobre a própria vida, como deve acontecer com qualquer criança que vira adolescente, né? Em qualquer família, o processo de começar a tratar o filho como um adulto, no momento em que ele vai se tornando um adulto, é um desafio da criação dos filhos. Mano, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Paulinho, são 3 áudios curtinhos. Uma amiga, né, uma artista, não posso falar, obviamente, quem é uma fonte, junto com um outro colega meu, que inclusive tem muito acesso à família da própria Larissa Manoela, onde eles estavam conversando e tal, e eu depois liguei para ele, depois que essa minha amiga me mandou esses áudios, inclusive dele falando sobre a família da Larissa e tal. Se der, eu
passo até, de repente, aqui mesmo, coloco mais próximo do meu microfone, para o pessoal ouvir. São 3 áudios curtinhos que falam justamente sobre essa convivência da Larissa com os pais, mas não te cortando, pode falar. Já cortou, né? Mas tudo bem, tu tem esse passe livre. Mas eu ia fazer uma pergunta... Grace Jones, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Mano, porque o Mano falou sobre esse processo de amadurecimento, né? Eu fiquei curioso para saber a tua opinião, se esse processo de amadurecimento é definido pelos pais a partir da forma como eles percebem nos seus filhos, ou é algo etário? Não, varia. Assim, na lei, né, aos 21, a pessoa é plenamente dona da própria vida, não é isso? E aos 18 já passa a ter mais questões. Então, eu diria que é um processo duplo, porque a gente tem, como sociedade, algumas definições, alguns padrões de como tratar a questão, até do ponto de vista de responsabilização criminal, responsabilização civil sobre as coisas, e acho que é importante que a gente tenha esse Vocês corte. estão muito leves, hein, meu? Mas Eu tô te achando quieto, Paulo. Eu tô te achando quieto sobre... observando Não é isso, vocês darem uma passada de pano nos pais, assim, absurdamente. Gente, que passada de pano. Que passada de pano, Paulinho. Nós estamos... Dois pais usurpadores. Que usurpadores. Ontem eles eram ladrões também, usurpadores. Usurpadores. Paulo, o próprio empresário, não vem com essa história. Qual é a justificativa que um pai deixa 2% não é. E a gente sabe que isso, que o filho a gente sabe que isso, escuta, você não é nenhum... Eu não quero de jeito nenhum deixar vocês nervosos. Você não é... Não, desculpa, em primeiro lugar, você sabe exatamente, você não é nenhum leigo e você já abriu empresa. Você sabe que eu tenho uma... Você deixa 2% pro filho que criou toda o império? Você vai deixar... Não, peça desculpas pra Larissa. Não, isso é uma questão completamente de contabilidade. Contabilidade? É lógico. Isso é questão de roubo, Felipe. Que roubo? Você acha que ela recebia 2%? Contabilidade? Você acha que ela recebia 2%? Não, eu acho não. O que está no documento, meu querido... Olha pra câmera, Fê, vamos dividir tela e vamos brigar aqui. Você acha que ela recebia? Não olha pra mim, olha pra câmera. Olha só, entenda o seguinte... O que consta no contrato é que a Larissa Manoela tinha 2%. E aí as pessoas chegam uma empresa, assim, Paulo, uma empresa. Calma. Paulo, você tem que ouvir os dois lados. Eu ouvi os dois lados. Eu ouvi o áudio, inclusive, do pai mentindo para sua filha e dizendo que a filha tinha 33%. E, na realidade, no contrato, a menina teve que contratar um advogado para descobrir que tinha 2%. Isso tem nome e sobrenome: extorsão, roubo. É absurdo. Tá, eu só vou dizer uma coisa. Eu não vou entrar na sua, até entra na minha porque eu gosto quando você entra. Não vou. Sabe por quê? Não vou. Sabe por quê? Porque é o seguinte, até aí você não está trabalhando com benefício da dúvida de ouvir os pais da Larissa Manoela. Eu ouvi o áudio. Você ouviu o quê? Você ouviu um áudio só, um recorte de um áudio que simplesmente pode ter usado da forma como eles quisessem ter usado. É isso aí. Ué, é simples isso. Você está vendo tudo que está se propagando, inclusive hoje em dia, através de fake news, através de recortes, através de tudo. Você pode manipular da forma como você bem entender e quiser. E não é dessa forma que a gente tem que olhar, não é dessa forma que a gente tem que ir, sabe? Eu quero simplesmente, só um momento, para uma Rede Globo de televisão que trabalha simplesmente com o padrão de jornalismo da própria Rede Globo, como que eles não colocaram os próprios pais os pais da própria Larissa Manoela também para falar na matéria? Eles deveriam ter colocado eles. Você tá eles deveriam. A matéria. Não, eu tô discutindo fato. Opa, e essa matéria? Não, desculpa, mas essa fato é o fato. Eu só quero te fazer uma pergunta. Por favor. Todo esse fato aconteceu, por quê? Porque a matéria veio à tona. Todo esse fato aconteceu porque nós tivemos simplesmente uma criação essa polêmica toda está acontecendo por qual motivo? Porque os pais criaram a sua filha baseada numa mentira. Não, agora você vê o empresário que por causa da Globo, ela. Por causa de uma matéria. Agora você vê o empresário, que descobriu a Larissa Manoela vindo a público e falando que ela sempre teve liberdade para ela fazer o que ela bem entendesse. Sim, mas quem é o ex-empresário dela na fila do pão? Tá, da mesma forma que quem é o advogado que foi lá e falou também? Pra mim é o seguinte, eu ouvi um áudio dos pais, eu ouvi o áudio dela. Não, o áudio pra mim basta. O Paulo vai morrer abraçado na Larissa Manoela. Eu não vou contra. Em primeiro lugar, eu não vou contra. Eu acho assim, você simplesmente vai lá e você passa a navalha na
carne nos seus pais em rede nacional, me desculpa. Mas também que liberdade é essa? A pessoa precisa pedir autorização para comprar um milho na praia. Essa história de milho aí tem muita coisa por trás. Agora, essa história de milho aí é do milho, do sorvete e do congelado. Aos 22 anos. A culpa é da mentira na criação. Não, eu não acho. Eu acho que na verdade a gente tem que levar. E outra, nós temos que levar muita coisa em consideração. Depois dela ter dado os 18 milhões de reais. A gente tem que levar muita coisa em consideração, inclusive que eles sempre cuidaram da carreira da Larissa desde pequena. Ela é filha única, sabe? Então, assim, a gente não sabe, talvez, e eu vou voltar a dizer para você, enquanto esses pais não falarem, ou então eles não tiverem a mesma minutagem, a mesma relevância, toda a história que tiveram, que a Larissa teve dentro do Fantástico, justamente para que eles possam se defender, ou para que a gente possa entender essa polêmica definitivamente, eu não vou acreditar nessa história. Mas, não vou. São pais que estão com uma visão meio tóxica sobre a criação do filho. Porque aos 22 anos, alguém que produz a sua própria renda, não ter autonomia para comprar um milho numa praia, isso não é saudável em qualquer que seja a relação. As pessoas, infelizmente a gente tem que dizer isso, a gente tem que dizer a realidade para as pessoas. Às vezes as pessoas acham que pelos pais delas terem sido muito bons na criação, como inclusive foram os meus, graças a Deus. Os meus também. Elas acham que todos os outros pais no planeta os seus eu não posso dizer muito. Vão fazer o mesmo. E infelizmente não vão fazer o mesmo, porque nós temos a realidade do Brasil, pais que por muitas vezes são usurpadores, são narcisistas, são inclusive abusadores. Isso existe, não é porque é pai e porque é mãe que foi ungido de Deus, Deus jogou lá e falou, é pai e mãe, é um santo. Não é. Paulo, mas tu nota o meu problema com a tua narrativa é que a realidade, Paulo, quem tá colocando é tu, Paulo, e tu não tá ouvindo o outro lado, é isso que tu tá dizendo. Mas você tu tá mais revoltado do que a Larissa Manoela, falando dos próprios pais dela. Você chama o pai dela de usurpadores. O quê? Quais as dúvidas que beiram ainda? Qual a dúvida? Qual? Todas? Qual? Todas. Não, mas todas as dúvidas. Não, eu quero uma. Não, a partir do momento, escuta só. Todas não. Qual é a dúvida que ainda resta? Escuta um pouco. Você vem e você só está completamente partidário. Você só está ouvindo um lado. Não, eu ouvi o áudio dos dois. Eu queria ver. Que áudio, Paulo? Ver essa matéria na bruta. Que áudio? Eu queria ver essa matéria na bruta. Tem vídeo, tem áudio, mas a gente sabe que isso é recorte, Paulo. Que recorte, gente? Isso é recorte. Criaram a criança há 22 anos e quer ouvir um áudio. É um recorte de você vai acreditar. Depois você vai acreditar num áudio. Mas o guri não sabe nem se vestir. Continuar infantilizando alguém aos 22 anos nervoso. é uma postura meu objetivo. Não. Zé Maria Trindade, você como um bom pai, meu querido amigo, como é que você enxerga essa situação? Daqui a pouco o João Dória vai estar aqui, eu vou perguntar para ele sobre essa história, porque é só ele para responder isso, porque você não sabe nada. Não você, Zé Maria, o pai. Mas então, Paulo, o senador Girão, Eduardo Girão, ele tem um projeto para levar, é uma realidade, alguns já aplicam, levar para os meios judiciais a constelação familiar. E é um projeto de lei no Congresso e tal, e ele conversou comigo, e eu fui atrás de entender melhor o que é constelação familiar. E aí fui ler um livro de Bert Helling, que é a sincronia oculta do amor. Ele mostra que só o amor é que faz os relacionamentos darem certo. Aí existem duas relações. É a relação conflituosa, de dores, que é a relação de família, onde aí há um desequilíbrio, e um desequilíbrio importante, porque ele fala de que o doador, ele se transforma em credor, e o que recebe se transforma em devedor. E quando uma relação se desequilibra, um está doando mais do que o outro, fica uma relação problemática. E aí que vem as crises. Agora, existem duas relações onde o doador é superior e o que recebe não pode fazer nada. Uma é entre pai e filho. E aí esse vai transferir esta dívida para o outro filho, porque aí ele vai doar mais. E a outra relação é professor-aluno. E a mesma coisa, esse aluno vai talvez ser professor e tal. Neste caso aí, entra um complicador muito grande que é o dinheiro. O meu pai, seu Valim Trindade, que não era psicólogo, dizia o seguinte:
o cachorro só é o melhor amigo do homem porque não conhece dinheiro. Ou seja, entrou dinheiro, a coisa complica muito. Então, essa relação familiar, ela tem que ser investigada numa constelação familiar. Eu sugiro ao juiz que vai julgar esse caso, que isso vai para os tribunais, que use ali a constelação familiar para desenvolver os processos e saber onde entrou o amor, essa relação e o dinheiro. Agora, fica Zé Maria, evidente que os pais tomaram conta de tudo. Muito bem. Fê, rapidinho. Rapidinho, Zé, mas eu só quero fazer uma pergunta para você. Sobre essa questão, você é o jornalista que é. Você não acha que ali a regra básica do jornalismo, nós sabemos que é sempre ouvir os dois lados da história, né? E não ficar uma história completamente unilateral, como inclusive foi o que passou no domingo. Você não acha que faltou ali realmente falar com os pais? Rapidinho, Zé. Fica evidente que os pais não quiseram. E eu, se eu fosse um consultor deles, eu diria não vá. Porque a defesa, sem saber o que ela iria falar, seria danosa para a imagem, né? Então, acho que está na hora agora deles darem a resposta, porque a coisa agora é pública. Muito bem. Gente, olha só, vamos